Está no ar mais um programa especial da TV Comunitária do Rio, canal 6 da Claro TV. Você também pode assistir a TV Comunitária, mesmo não estando no município do Rio de Janeiro, através do streaming na internet, no www.tvcomunitariatudojunto.rio. Hoje nós temos a satisfação de receber mais uma vez a advogada e ativista Flávia Monteiro, para debater o PL do estupro, o PL 1904 de 2024. Obrigado, Flávia, pela sua disposição de estar aqui com a gente na TV Comunitária, debatendo um assunto importante para a sociedade, em particular para as mulheres, para as crianças, para todos nós, né? Quer dizer, para a comunidade. Flávia, primeiro, o debate já vem ocorrendo há algum tempo, já teve uma grande repercussão, manifestações, etc. Mas era muito importante que você caracterizasse o que exatamente é o PL 1904 de 2024. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez na tela da TV Comunitária do Rio. Boa tarde a todos e todas e todos. Queria agradecer mais uma vez o convite pela TV, de estar aqui participando com uma temática importante, que é a temática da interrupção da gestação, e que não é um assunto polêmico desde muito tempo, né. Então, recentemente teve a questão do PL 1904, do qual a gente vai pontuar aqui do que ele realmente pretende, né, o que diz os termos legislativos, e também trazer também uma questão, no contexto social e sempre com a perspectiva de gênero, trazendo alguns dados estatísticos também para contextualizar e fundamentar essa nossa conversa. Por mais que a temática seja, pesada, tentar abordar de uma forma leve e transparente, sem muitos termos jurídicos, para que atenda a população como todo, como forma de conscientização e entender, porque em tempos de desinformação e reprodução de discursos, fake news, a gente encontra muitas informações diversas do que realmente se trata, tá? Para além da questões das suas concepções pessoais, tá? Então, vamos lá. Surgiu recentemente essa discussão do PL, eu estou com a PL aqui aberta, e o que pretende esse projeto? Né? Na verdade, nós temos no Código Penal, que apesar de ser um código anacrônico da década de 40, ele tem a previsão da interrupção da gestação, tá? De forma legal. Ou seja, o Estado autoriza a mulher ou a menina a abortar nesses termos, tá? Como tem o artigo 128 do Código Penal, ele garante essa interrupção legal da gestação decorrente de estupro, quando coloca em risco a vida da gestante e quando se trata em casos de anencefalia fetal. Então, esses são os direitos garantidos. É importante pontuar que o aborto, né, que é a interrupção, não sendo nesses termos contemplados no Código Penal, ele é considerado crime, tá? Tem uma luta pela discriminação do aborto, mas não é essa questão aqui agora, tá? Então, essa PL vem ao encontro desse artigo com a proposta, encontro não, né? Vem com uma proposta de alteração, tá? Ele vai tipificar a mulher ou a criança que cometer não, estiver grávida acima de 22 semanas e com uma pena equiparada ao crime do delito homicídio simples, do artigo 121. Ah, Flávia, o que acontece? Por que isso? O que significa isso? Hoje, a mulher que aborta, aborto tem que tomar cuidado aqui com a nomenclatura, tá? Com a interrupção que é prevista no Código Penal, naquelas hipóteses que eu apresentei aqui, ela não incorre em responder por um crime, tá? Porém, e o nosso Código Penal não determina um período das semanas da gestação para essa interrupção nessas hipóteses. Então, esse projeto ele inclui
essas semanas, ele inclui 22 semanas e equipara essa mulher, né, a responder ao delito de homicídio simples previsto no artigo 121 do Código Penal. Ocorre que a aplicação da pena para quem comete um homicídio simples é de 6 a 20 anos. Então, assim, é uma forma de penalizar essa mulher e essa criança de um direito que já está garantido, tá? Então, por isso toda essa repercussão, tá? É uma das alterações. Em todos os artigos da inclusão de incisos e parágrafos, ele determina esse prazo gestacional que não tem, tá? Tem algumas normas técnicas que fazem algumas recomendações, mas hoje o Código Penal ele não determina o período, né, nessas hipóteses, lembrando, reiterando que o aborto, fora dessas hipóteses que eu apresentei, é crime, tá? Então ele Oi. É o seguinte, seria importante fixar bem, você chegou a falar, que era o seguinte: isso é de 1940. Então, quer dizer, em 1940, a sociedade já admitia que, nessas três hipóteses que você citou, o Estado tinha que provisionar as condições da interrupção da gravidez. E agora, nós estamos em 2024, são 84 anos após, está se querendo modificar para tornar restritivo esse direito, não é isso? Isso, é um retrocesso, claramente um retrocesso, e atinge diretamente os direitos humanos das mulheres, direitos reprodutivos, enfim, é uma forma de punir, mais uma forma de punir essa mulher e essa criança, né, que foi vítima de uma violência sexual que está contemplada, tem a tipificação do estupro. E entrando nesse termo da própria tipificação, e aqui fazendo as minhas ponderações, eu não sou uma advogada criminalista, eu sou uma advogada familiarista, mas a tipificação do estupro, ele é menor do que a tipificação do homicídio simples. Ou seja, quando as mulheres vão à rua reivindicar e protestar, é que realmente não tem uma relação proporcional da aplicação dessa pena, tá? Desde o momento que eu sou estuprada, muitas mulheres não conhecem seu corpo e daqui a pouco eu vou entrar em alguns dados estatísticos para a gente contextualizar, para não ficar um debate aqui no meu achismo, longe de ser, né? Tem as minhas concepções, mas aqui eu tenho que fazer um debate de forma fundamentada e do que realmente apresenta o arcabouço legislativo, o que foi de conquista de mulheres. Então, é totalmente desproporcional, tá? Então, o debate é nesse sentido, de uma forma muito clara e transparente. A gente tem um código que permite, nessas hipóteses, a interrupção dessa gestação, porém, tem um projeto tramitando que quer alterar, né, incluir a criminalização, aplicar a pena para essa mulher e para essa criança que faça esse procedimento que não tem, e determina esse período de 22 semanas, que também é uma das questões de grandes debates. Tá? Eu não sou médica, porém, existe aí até que ponto pode colocar a vida da criança ou da mulher em risco, mas é importante dizer que cada caso é um caso, né? A aplicação da lei, da norma, tem que olhar ali a subjetividade do caso. Se for um procedimento que realmente vai colocar em risco a vida dessa criança ou dessa mulher, com certeza vai ter as suas ponderações e vai ter uma opção ali justificada, né, para que não seja aplicado. Porém, entretanto, a gente vive uma realidade completamente diferente do que está sendo almejado nesse projeto, né? A gente tem um alto índice de crianças que sofrem abusos, a violência sexual aumentou absurdamente. Nós sabemos que a questão do gênero, que a sociedade é uma sociedade extremamente machista e é um machismo estrutural, estruturante, assim como o racismo, e aqui eu faço as minhas ponderações para sempre racializar o debate. Sabemos que mulheres negras, as minorias estão à margem da sociedade, são as mais impactadas
inclusive quando se deparam com uma gestação indesejada, para além da questão do planejamento, são as mais que sofrem abusos sexuais, ou seja, sofrem estupros de forma recorrente e não conseguem ter acesso. Então, fazendo essas ponderações de forma muito clara e objetiva da PL, eu vou apresentar alguns dados aqui para vocês. Eu não sei se Moisés quer fazer alguma consideração dessa minha fala. Não, eu acho importante, você falou que ia trazer alguns dados, eu acho que é muito importante para que o público entenda, né, do que se trata, porque nem todos têm as informações de que esse debate não é sobre as pessoas que querem espontaneamente utilizar de instrumento de interrupção de gravidez por, sei lá, desejos de ter mais liberdade, etc. Nós estamos discutindo a interrupção legal garantida desde 1940, num contexto onde as meninas, né, quer dizer, as crianças, vamos dizer, porque se são meninas, são crianças, são abusadas dentro do seio da proximidade de casa, da família, etc. Então, é muito importante você dar esse impacto desses números que você levantou. Sim. Para continuar aqui o nosso debate, eu trouxe alguns tópicos com algumas informações de dados estatísticos recentes, para fundamentar e corroborar aqui para o nosso debate, tá? Eu vou falar um a um e vou comentando e a gente vai trocando. Um dos tópicos importantes é que as agressões sexuais é o tipo de violência mais recorrente registrada contra meninas de 10 a 14 anos no Brasil em 2022, tá? Segundo os dados do Atlas da Violência, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, tá? Do Fórum de Segurança Pública. As agressões sexuais representam quase a metade, 49,6% dos casos de violência contra meninas nessa faixa etária e 30% entre bebês e crianças e até 9 anos. Então, esse primeiro tópico que eu apresento aqui para vocês é de saltar os olhos, tá? Nós estamos falando de crianças que sofrem violências sexuais e, pasmem, de forma recorrente, esses casos acontecem no âmbito familiar ou de uma pessoa muito próxima, de confiança da família. E a criança não tem conhecimento, a criança não sabe, não entende o corpo e, e sofre violência. E quando descobre que está grávida, ela não entende o que está acontecendo com o organismo dela. E não é e geralmente não, de forma recorrente, essa menina, ou até algumas mulheres, mas aqui falando do tópico das crianças, da criança, ela chega à unidade médica com dores abdominais, ou com enjoo, ou com suspeita de um tipo de virose e descobre que está numa gestação, tá? E, em alguns casos, essa gestação ou já está nas 22 semanas ou já ultrapassou 22 semanas. Então, esse é um dos embates em relação a esse projeto, tá? Aqui eu estou especificando as crianças porque uma das justificativas dessa PL foi um caso de 2020 de uma menina de 11 anos que daqui a pouco eu comento com vocês, tá? Continuando aqui os nossos dados, é importante também pontuar, eu como advogada familiarista, militante, ativista, né, trabalhando nessa pauta, que o Brasil teve o menor número de crianças sem registro de nascimento em 2022. Aponta a pesquisa nacional de estatística do registro civil, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia, o IBGE, que 2,57 milhões de brasileiros nascidos naquele ano, ou seja, 2022, 33,7 mil, ou seja, 1,31% não foram registrados pelo período legal estipulado. Ou seja, fica claro aqui um abandono, né, em relação à paternidade, que esse debate também não é levantado no PL, de quantas mulheres têm que assumir a maternidade
unicamente e exclusivamente, com todos os ônus de uma criação de uma criança. Mas esse dado aqui, eu aponto, é importante a gente publicizar, né? Informar para dizer qual é a realidade hoje e quem é realmente punido. Porque sempre é a mulher que tem essa carga de punição, que ela está. A gente, nós, a sociedade reforça esse estereótipo da mulher como a reprodutora e não como sujeito de direito, tá? E corroborando também com esses dados, tem os dados complementares do relatório que mostram que 15% dos lares brasileiros são chefiados por mães solo. Né? Essa família é contemplada na Constituição, né? A família monoparental, no artigo 226, parágrafo 4º. A gente fala dessa norma constitucional no sentido da diversidade familiar, mas não como algo que seja benéfica, porque, conforme eu já mencionei aqui, as mães são realmente abandonadas na gestação, esse pai não assume essa criança, e tem um alto número de mães, a sociedade brasileira é composta por mães solo, tá? Reforça aqui a importância desse olhar com a perspectiva de gênero, interseccional e racial, tá? Quem são essas mulheres que assumem a chefia dos seus lares e com a maternidade, né? Exerce um poder familiar exclusivamente de fato, apesar de existir um genitor. Outro dado importante, que mulheres negras têm probabilidade 46% maior de fazer um aborto em todas as idades, em relação às mulheres brancas, segundo o estudo da Fundação Oswaldo Cruz, de 2023. Não vou falar mais, acho que esses dados aqui já são importantes para gerar um questionamento e uma provocação. Qual o cenário hoje da sociedade brasileira, apesar dos avanços legislativos, fica evidenciado que não houve uma ruptura cultural e que sim, que tem um ódio à questão da mulher na sociedade brasileira. A mulher não é vista em nenhum momento como sujeito de direito. Ela é sempre penalizada, cobrada, e esse PL reforça, corrobora por todo esse projeto, é um projeto misógino, né? Do qual não pensa, não tem um respaldo legislativo referente a essa mulher e principalmente a essa criança. Muito bem, doutora Flávia. Eu queria que a gente volta daqui a pouco, acho que sobre as possibilidades do aborto legal, etc., mas eu queria dar uma contextualizada. Primeiro, a gente está vendo aí as eleições nos Estados Unidos e a preocupação ali no debate era de que exatamente a sociedade norte-americana não aceita que haja mudança na legislação que garante o direito ao aborto, mas lá o aborto é legal, né? Houve uma decisão da Suprema Corte, meio passando a decisão estado por estado para que se queira fazer mudança, etc. Tal. Mas uma consciência dos países considerados países mais desenvolvidos, da Europa e no próprio Estados Unidos, no Canadá e tal, que permitem a interrupção da gestação. Não é esse o debate aqui. Nós estamos num debate ainda muito mais atrasado, certo? Um debate absurdo, que é a modificação de uma lei que dá um direito a 3 possibilidades de interrupção, e uma coisa que já acontece há 84 anos e nenhum grupo político, ideológico e tal sugeriu essa mudança antes, e agora sim. Eu queria que você analisasse esse aspecto de desenvolvimento da sociedade, das outras sociedades consideradas teoricamente mais avançadas, e a reação das mulheres nas manifestações, porque, de alguma forma, a mídia reconhece que assustou um pouco os formuladores, seja o formulador em si da proposta, que é uma pessoa ligada ao campo evangélico, seja o próprio presidente da Câmara, que é quem tem a autoridade e a autoridade imperial
de fazer a pauta da Câmara e do Senado, o presidente do Senado. Quer dizer, ele decide sozinho pegar qualquer projeto que esteja engavetado para botar na discussão. Então, como se esse fosse um assunto primordial, imediato, necessário da sociedade. Como é que você viu a mobilização e como você vê essa consciência coletiva que gera as leis e tal no Brasil e em outros países que você tem conhecimento? Vamos lá. É sempre importante analisarmos o contexto político do Brasil. Desde da última eleição e também a anterior, ficou evidenciado que tem uma divisão aí, né? O nosso país tem uma divisão ideológica, porque vai para além da questão do partido, é do que você realmente acredita, tá? Então, apesar do Estado democrático brasileiro, né, conquistado pela promulgação da Constituição de 88, é, percebe-se que a metade do Brasil é um país é composta por pessoas conservadoras e com um fundamentalismo religioso altíssimo. E levando isso para nossas casas legislativas, que deveriam representar o povo de acordo do que nós temos um Congresso conservador. Tá? Então, as probabilidades politicamente de um projeto desse avançar, e aqui eu recordo que lá atrás, eu lembro que eu fiz uma palestra até como aborto legal, não é mais a nomenclatura não é essa, né? Interrupção legal da gestação. Tramitava o Estatuto do Nascituro, ou seja, tem uma discussão em relação à teoria, né? De quem nasce vivo, ou se é dessa concepção, não vou entrar aqui nesses termos. Então, esse Estatuto do Nascituro tinha toda a proteção dessa criança através de estupro, né, concebida através de uma violência sexual e totalmente anulando a mãe, né, inclusive com uma previsão de uma pensão alimentícia ali prestada em causa da ausência do pai estuprador, abusador, do próprio Estado. Então, a gente vê tentativas recorrentes em relação aos direitos das mulheres, essa intervenção na vida da mulher. Então, o cenário hoje brasileiro não favorece. Então, o que se faz necessário, sim, dos movimentos sociais e mulheres, coletivos, irem à rua para pressionar de forma positiva, não no intuito de criar animosidade, mas sim de protestar e proteger, preservar o que já conquistamos diante de todo esse cenário. Então, foi essencial e crucial esse movimento a nível nacional, tá? No que tange a SPL. E a gente conversando, nós somos pessoas com convivência social, a gente sempre escuta, mas essas mulheres são malucas, são abortistas, feministas. Então, assim, tem justificativa para tudo, mas, na verdade, aí eu volto àquele ponto inicial, né? Essa desinformação e esse mundo de reprodução. E também, qual é a sua concepção? Né? Esse fundamentalismo religioso, ele beneficia quem? Né? Quem ele realmente protege? Partindo da premissa que o Estado brasileiro é um Estado laico, né? Não deveria ter fundamento, produção legislativa ou qualquer ato normativo baseado na questão religiosa, independentemente qual seja. Não estou atacando ou falando de uma religião específica, qualquer outra, tá? Então é um desafio, sim, Moisés, hoje, né, diante do cenário político e a estrutura legislativa que o Brasil tem. O que se faz necessário, sim, a união das mulheres, a união dos coletivos, dos movimentos sociais, para ir às ruas, para pressionar de forma positiva, não criando animosidade, nem quem está certo, quem está errado, defendendo realmente o que está previsto e a parte mais vulnerável, que é a mulher e a criança, nesse caso específico. Então, eu já reformulei aqui é isso, né? Possibilidade da interrupção legal da gravidez. Você falou que é esse que é os termos que se usa. Isso.
Então, considerando que essa lei de 1940 garantiria a interrupção nesses três casos, uma com o feto não tenha condições de ter uma vida por problemas de formação, É seja por. importante, essa decisão foi recente do STF, tá? Esse inciso dos fetos com anencefalia fetal não é de 40, foi uma decisão recente do STF. Isso é bom. Eu não uso esse termo todo complicado aí, porque as pessoas não vão procurar, não vão entender. Você, como Não, advogado, sim. realmente você usa o termo aí, até isso confunde para você, para a gente falar e tal. Mas então, a gravidez como fruto de uma violência sexual é garantido por lei que o sistema de saúde permita faça a interrupção dessa gravidez e não definia o prazo, certo? Não, É não define. natural, a sociedade reconhecia isso como um direito natural fixado há muito tempo atrás, certo? Sim. É, como é que você sente esse debate, por exemplo, qual a repercussão que isso pode ter? Isso não é, essa lei não é inconstitucional se ela for aprovada? Ela não fere o que tá o que já foi conseguido de avanços na consciência social expresso no Supremo? Quais são essas possibilidades da interrupção, na sua opinião, dentro desse debate que para mim é extemporâneo, certo? Trazido por essas forças retrógradas no legislativo. É importante, assim, tem toda a questão de constitucionalidade, vai ser um outro processo, tá? Mas a gente fala desse PL como se fosse. Eu trouxe dados atuais, recentes, que corroboram por tudo que a gente está argumentando aqui. E é importante eu mencionar aqui que eu li, né, o PL, todo mundo que tente falar tem que ler para entender ali as minúcias desse projeto. E uma das justificativas, porque quando a gente elabora uma proposta, a gente tem que justificar, né? E engraçado não. Ele coloca o caso de 2020, eu não sei se as pessoas vão lembrar, porque infelizmente é muita informação e a tendência do brasileiro realmente é esquecer, tá? Então, em 2020, teve um caso de uma menina de 10 anos, tá? Que no 7 de agosto, ela deu entrada no hospital estadual Roberto Silvares, no norte do Espírito Santo, com a família se questionando de dores abdominais. Uma menina de 10 anos, tá? Então, no local, ela ali foi atendida pelos enfermeiros, pelas médicas, e realmente foi ali afirmada a gravidez através de um estupro, tá? De mais ou menos 3 meses, de acordo com o exame de sangue. Ah, Flávia, por que você está falando desse caso? Aconteceu em 2020, e teve uma repercussão nacional e o PL menciona esse caso, tá? Mas, na verdade, foi um show de horrores. Por quê? Para refrescar a memória de vocês, essa menina não sabia que estava grávida, muito menos a família. Se não me falha a memória, ela foi abusada, estuprada por um tio, tá, de 33 anos, e ela não conseguiu realizar o procedimento nesse hospital com a alegação que ela estava com 22 semanas e 4 dias de gestação. Tá? E foi toda uma repercussão, uma tentativa, teve que recorrer ao judiciário para autorizar a interrupção da gestação. E essa menina passou por 3 hospitais, se eu não me engano, e no terceiro ela conseguiu realizar. Mas essa caminhada não foi tão tranquila. Para além das questões psicológicas e físicas dessa criança, entender que ela foi abusada, que ela estava gerando, que uma criança estava gerando uma outra criança, ocorreram manifestações de grupos de fundamentalistas religiosos fazendo corrente de oração na frente do hospital, né, mostrando foto do feto, invadiram inclusive a casa da avó dessa criança, fazendo oração, tentando convencer essa família
a não interromper essa gestação. Então, veja, eu estou falando de uma forma muito resumida, tá? Para contextualizar o que aconteceu. E esse caso foi que ela teve que ser transferida para um outro estado no Nordeste, o Pernambuco, o grande Pernambuco, sou fã do Recife. É, e lá ela conseguiu, a família conseguiu dar cumprimento ao direito constitucional e legal dela ter essa interrupção da gravidez. E teve agressão, inclusive, na frente do hospital, etc. Um caso realmente monstruoso e conduzida por uma ex-ministra que também estimulou esse debate e tal do Uhum. governo passado, né? Sim, sim, sim. Então, esse é o cenário. Então, vamos pensar aqui na violência que essa criança sofreu. Para além da violência sexual, ela foi aterrorizada, ela foi revitimizada. Ninguém questionou, o estado físico e psicológico dessa criança, dela ter sido vítima de um estupro. Ninguém pesou a mão também no próprio abusador. E aqui eu não estou com discurso punitivista, mas simplesmente do que é previsto na própria legislação, tá? É, e é importante eu trazer isso para vocês para ver como é desproporcional, né, a questão cultural, entre aspas, moral, em relação a esse debate da interrupção da gestação. É um debate muito caloroso, né, muito polêmico, devido a todos esses contextos, principalmente o contexto social e cultural, tá? Então, assim, é, pode ser discutido, sim, é para além, a questão também fere normas de direitos humanos, convenções internacionais, mas também nós sabemos na prática que são processos morosos. É importante a gente também pensar como esse processo vai ser doloroso e como essa mulher vai estar sofrendo violência de forma reiterada durante todo esse processo, colocando também em risco a sua integridade física, não somente a sua, mas de toda a entidade familiar, todo de um núcleo familiar. Essa família teve que se reestruturar. Essa família sente medo até hoje de sair na rua, tá? Então, assim, é um caso que vai para além de você achar que é uma vida ou não. É um caso de preservar um direito que já está previsto. Tá? E para além da questão da norma, né, da legislação penal, temos a Constituição, temos normas, tratados internacionais, também pensar nessa questão cultural, né, de romper paradigmas. Quando a mulher, na década de 60, se não me falha a memória, tem o surgimento da pílula anticoncepcional, né, que é uma da revolução, a mulher começa a ter ali um pouco de autonomia com o seu corpo, em relação aos direitos reprodutivos, começa a planejar essa maternidade, porque a mulher é vista somente como é, reprodutora. Ela estava casada, ela era para servir o seu marido, ela não tinha direitos, ela casava pelo Código Civil, né, anterior 16, ela perdia sua, ela era relativamente incapaz. Então tem todo um histórico de anulação da mulher como sujeito de direito. E é sempre importante reiterar aqui que mulheres negras sofrem mais, tá? É importante sempre racializar qualquer tipo de debate, porque, infelizmente, na pirâmide social, a mulher negra ainda está na base dessa pirâmide. Então, Flávio, o que isso significa? Significa que mulheres negras vão sempre, infelizmente, ter um impacto maior e uma opressão maior desse Estado e da sociedade. A gente não pode esquecer, né, Flávia, corroborando esse aspecto que você levantou, que é o seguinte: a sociedade tem que andar para frente, né, para avançar conforme a sua consciência coletiva vai crescendo. A gente já teve a Inquisição, né, que pessoas eram mortas porque não seguiam as regras de uma determinada igreja. Certo? E isso foi deixado para trás. A gente vê que o debate social, a prática social, a convivência social vai criando e desenvolvendo. Se você pegar o Velho Testamento,
você pode fazer tudo, certo? Qualquer coisa está corroborado no Velho Testamento, mas isso é um livro de uma época determinada. E o país, como você disse, a nação, a Constituição é laica, então, quer dizer, ela não para ser praticar determinada visão de um determinado grupo social, mesmo que ele seja amplo e tal na sociedade. Ele tem que ser independente de religião, né? Porque o Estado não pode seguir uma coisa que tem a ver com fé, que é uma coisa que as pessoas têm todo o direito de ter. Quer dizer, você tem país aí que crianças de 12, 14 anos são já entregues a um futuro marido, etc. Certo? Então, eu acho que é importante que esse debate, e olha que nós não estamos nesse debate no Brasil, nós estamos com uma coisa que é de 1940, que dá o direito à interrupção legal, etc., e que tem forças tão atrasadas que querem ressuscitar um debate. Você imagina o que era 1940 no Brasil. E era aceitável essa lei que foi aprovada, certo? Não havia grupos tão fortes de gênero, de defender as mulheres, que as mulheres, bem pouco tempo antes que ela conseguiu o direito de voto, né, quer dizer, com a Revolução de 30 e tal. Então, quer dizer, eu acho que é um atraso tão forte, por isso que eu acho que houve um repúdio e uma indignação das mulheres que foram para a rua, etc., tal, e até intimidaram esses setores, achando que eles já tinham controle da sociedade. Eu acho que é muito importante isso que você está trazendo, e é nesse sentido que a gente quis conversar com você, porque você é muito ponderada, né? Quer dizer, você, Sim. não sei, pela visão jurídica, né? Quer dizer, legal e tal, você pondera, entende e tal, e procura ser bem objetiva, eliminando os arroubos, etc. Muito legal. Eu tento ser moderada, né? Porque nós vivemos um momento tudo muito polarizado. Então, qualquer fala aqui pode gerar um incêndio, entre aspas, e perder o foco, que realmente não é neutralizar, é trazer o debate para a centralidade, mas ali com fundamento, tentando amenizar essa inflamação política e cultural, tá? Falando de uma forma bem informal aqui para o nosso público. Mas eu confesso que não é fácil, quanto mulher, ter esses meus momentos de ponderação. Você me libera, tá? Porque eu, como não tenho essas suas características, eu às vezes eu passo uma visão mais da política e tal. Agora me Sim. diga, como é que você acha? Quais são os outros aspectos que você analisou e levantou e tal que você acha importante para o debate? E depois eu vou fazer uma pergunta sobre o futuro. O que você acha que esse SPL, esse projeto de lei, qual é o futuro dele? O Lira vai engavetar porque politicamente vem a eleição e tal, etc. Aí, e ele precisa de ser, ele quer ser fazer o candidato, né, ao novo presidente da Câmara ou não? Mas isso é uma segunda pergunta. Você acha que tem algum outro aspecto que você queria abordar que você levantou aí? Sim, questões políticas, eu sinceramente não sei. Acredito que pela repercussão nacional que teve, vai ocorrer uma tendência a dar uma recuada, né? Porém, eu não posso afirmar, tá? E assim, os grupos realmente estão firmes em relação a protestar, a reivindicar. Então, acredito que deva assustar politicamente, porém não sei se vai ocorrer uma desistência ali de fato, né, desse PL, não que seja através desse ou de outros, ou de forma camuflada, para tentar fazer essa interferência, né, essa intervenção na vida da mulher, porque não é a primeira vez que nós nos deparamos com um projeto, um estatuto nesse sentido, tá? Mas o que eu queria ponderar aqui, como é um debate para um público aberto, não específico, é dizer que, independentemente desse PL, a mulher tem os seus direitos garantidos para realizar sua interrupção legal da gestação, tá? Reiterando que, se não for nessas hipóteses,
fazendo juízo de valor. O aborto ainda ele é crime no Brasil, tá? Então, se eu fui estuprada, se a minha gestação causa risco à minha vida, ou se é uma gestação de anencefalia fetal, eu posso sim realizar essa interrupção. Ah, mas eu preciso, uma dúvida que é recorrente e que às vezes, né, em hospitais, no, no hospital, há uma cobrança sobre o boletim de ocorrência, tá? É importante aqui informar e ressaltar que não é necessário a apresentação, tá? O atendimento na realização da interrupção legal da gestação da menina ou da mulher de violência sexual não está condicionada ao registro de ocorrência, tá? O que significa dizer que para receber o atendimento em saúde, a pessoa não tem o dever legal de notificar o fato à polícia, tampouco está legalmente obrigada a oferecer a representação contra o autor da sua violência, sendo esse caso, tá? Isso é uma dúvida recorrente e, infelizmente, mulheres em situações de vulnerabilidade e dependendo também do preparo da instituição, né, do hospital, do posto de saúde, começa a ter vários questionamentos, inclusive a exigência desse boletim, desse registro de ocorrência. Tá? Então, é importante esclarecer e que aqui no Rio a gente tem um hospital de referência, que é o Fernando de Magalhães. Então, se você passou por alguma violência, você tem esse direito garantido. É importante também pontuar que tem também a questão do sigilo, né? Sigilo não, do direito à objeção. Ah, Flávia, o que é isso? Você pode procurar um posto de saúde ou um hospital e o médico que atender essa criança ou essa mulher vítima de violência sexual não optar por não realizar o procedimento, mesmo contemplado, mesmo garantido, por convicções religiosas, filosóficas ou políticas, tá? Esse direito à objeção é garantido na Constituição Federal a esse profissional, porém, se não obstante essa negatória, né, o mesmo hospital ou posto de saúde tem a obrigação de direcionar essa vítima para um outro profissional apto ali, né, sem preso às suas convicções religiosas, filosóficas ou políticas, para realizar esse atendimento nessa criança ou nessa mulher, tá? Ah, Flávia, por que você fala dessa questão do atendimento? Porque acontece, tá? Como eu falo aqui de forma reiterada, é um assunto polêmico, as pessoas não querem falar sobre interrupção, tem todo o contexto social, religioso, essa temática me fez recordar uma experiência que eu tive lá em 2017, que assim que eu me formei, eu fui convidada para fazer uma palestra na Veiga de Almeida sobre, ainda eu colocava, né, como aborto legal, mas o nome é interrupção legal, e eu fiz uma pesquisa, né? Eu fui no hospital de referência aqui do Rio de Janeiro, como para colher informações, né? E pasmem, a minha experiência não foi legal, assim, foi um pouco estranho, porque eu chego no atendimento, eu sou uma mulher, e eu falo, olha, eu queria informações sobre o procedimento do aborto legal. E eu não fui bem atendida naquela época, 2017. Tomei o famoso chá de cadeira, a mulher atendente me atendeu de forma ríspida, né? Me colocou numa cadeira e ali eu fiquei esperando os 40 minutos para ser atendida por uma médica, que depois que entendeu que eu era uma estudante, uma recém-formada, querendo colher informações, conseguiu me atender e me direcionar para um outro setor, com uma enfermeira que sim, me atendeu de forma muito digna, né? Não sei se porque sabia que eu não estava ali para fazer um procedimento, mas para colher informações, eu consegui obter ali, fazer uma entrevista, entender como é o procedimento na prática. Mas veja, se eu fosse uma mulher vítima de um estupro,
procurando o hospital para uma ajuda, uma orientação, e recebo um atendimento desse. Então, Inclusive, eu acho que, Flávia, você levanta um assunto aí que é um outro assunto, que é a pessoa utilizar-se de um cargo que é público, é paga com dinheiro público, e não aplica a legislação. Ela aplica o que está na cabeça dela, o que ela ouviu na igreja domingo, sei lá, ou alguma coisa que ela tem de consciência pessoal. E ela está no hospital público, ué. O hospital público é para aplicar políticas públicas, né? é, Eu acho que tem esse outro viés aí, que é a utilização do Estado para proveito de uma determinada ideologia fugindo à lei, né? Quer dizer, então, que é uma coisa totalmente. Agora, nós estamos caminhando para o final, Flávia, então eu abro aí para você fazer. Eu quero agradecer muito a sua disposição de estar aqui na TV Comunitária do Rio, Canal 6 da Claro TV, da qual você faz parte aqui do nosso coletivo, do nosso conselho e tal. Estamos muito contentes por isso. É, e está aqui dando a sua contribuição, a sua pesquisa, a sua capacidade para esclarecer as pessoas sobre um assunto que, como você disse, é polêmico, mas é necessário porque pode retirar direito de mulheres, de famílias e etc. Criança, como disse a manifestação, não é mãe. Uma criança não pode ser mãe, certo? Porque ela é uma criança, ela tem que ter mãe e não pode virar mãe, porque, obviamente, ela não tem capacidade eh, de cuidar de uma outra criança, além de ter sido vítima de uma violência e tal. Então, quer dizer, me parece isso muito. As palavras que a gente precisaria usar disso é monstruosidade, né? Quer dizer, isso é um debate monstruoso, isso é uma coisa que dá vontade de fazer outras coisas, mas vamos deixar isso de lado. Então, eu quero agradecer e te dou aí para você fazer as suas considerações finais, acrescentar alguma coisa que você achou que ainda ficou devendo, e muito obrigado. primeiramente, eu queria mais uma vez agradecer ao convite, Moisés, de estarmos juntos mais uma vez, com temas relevantes, temas importantes. Tudo, eu falo que tudo sempre vai ser muito difícil, né? Numa sociedade que vem que ainda tem o sistema do pacto colonial, do que é manter sempre um dominante e um dominado, então sempre vai ter uma parcela da população marginalizada e à margem dessa sociedade, e lutando ali para ter acesso à justiça, a efetivar direitos fundamentais, dentre outros. Tá? Então, esse debate, sim, é importante. Tento levar de forma leve, mas não é leve. Estamos falando de vidas de pessoas, falando de opressões que não são de hoje, geracionais, de outras décadas, e de mulheres que lutaram muito por qualquer tipo de avanço legislativo, um pouco cultural, no que tange a pauta de gênero, tá? Eu finalizo aqui a minha fala. Eu fico à disposição de qualquer pessoa. Meu Instagram é ADV, Flávia Monteiro. Eu coloco algumas informações no meu Instagram. Para dirimir eventuais dúvidas que talvez não tenha ficado esclarecida aqui nesse bate-papo informal, de forma objetiva. Ou se quiser algum tipo de informação, né, algum UPL em Flávia, PDF. Instagram da Flávia, qual é? ADV, O quê? @ADV, ADV, Arroba ADV de advogada. isso, ponto, Flávia Monteiro. Ponto. Pode continuar. Eu estou escrevendo aqui que eu vou Tá. botar na tela. E é importante, assim, já fazendo as minhas considerações finais, que nenhuma mulher. Veja se está certo. Sim, sim, sim. Nenhuma mulher engravida e deseja interromper essa gestação. É um procedimento extremamente invasivo, para além das questões físicas, as questões psicológicas também. E também é sempre importante ponderar não, entender
como foi essa gestação, de que forma, né? A forma violenta, ou uma gravidez indesejada, ou um acidente, enfim. É importante pontuar isso, e eu vou finalizar a minha apresentação aqui lendo uma parte da Angela Davis, no seu livro Mulheres, Raça e Classe, porque eu sempre, em todos os meus momentos de fala, eu sempre coloco a importância desse olhar interseccional, né, de racializar esse debate, porque sim, mulheres negras sofrem mais, e isso não é mimimi, tem dados estatísticos, tem todo um processo escravocrata, né, tem resquícios desse processo. A gente vive uma colonialidade ainda moderna, entre aspas, aqui na sociedade brasileira, do qual reforça, corrobora para esse extermínio da população negra, o próprio racismo, e também de invisibilizar mulheres negras, negar direitos a mulheres negras. Então, a Angela Davis diz, né, quando números tão grandes de mulheres negras e latinas recorrem a abortos, as histórias que relatam não são tanto sobre o desejo de ficar livres da gravidez, mas sobre as condições sociais miseráveis que as levam a desistir e de trazer novas vidas ao mundo. Então, Angela Davis também traz aqui a questão social, o contexto social, como também mulheres, da forma tão vulnerável, tentam sobreviver, se sente ali uma agonia, a questão da sua subjetividade, só em pensar e cogitar ter uma gestação. E pensar também se essas mulheres têm acesso. Nós vivemos uma sociedade que tem mulheres que não conhecem a pílula anticoncepcional, que não conhecem outros métodos contraceptivos, por mais que tenha uma evolução digital, informação, não é assim, só basta querer. Vamos pensar em mulheres que estão em situação de extrema vulnerabilidade, falta de acesso, mulheres do interior. Então, assim, vamos ter um olhar mais cuidadoso no debate e, sim, assumir a nossa responsabilidade social perante o nosso contexto, para além das nossas convicções pessoais. Tá? No mais uma vez, obrigada, Moisés, a todos que participaram aqui desse programa. E reforço aqui, fico à disposição para dirimir eventuais dúvidas. Um grande abraço. Eu quero agradecer muito a advogada e ativista Flávia Monteiro pela participação, a dedicação aqui ao tema, a preparação e trazer informações tão importantes como os próprios dados. Os dados em si já são, sim, falam por si. E se você quiser dialogar com Flávia, está o Instagram dela aí, @adv.flaviamonteiro, tudo junto, e trocar ideias com a Flávia é muito interessante. Por isso que a gente já trouxe aqui ela outras vezes. Mas ela é muito ocupada, não é fácil marcar uma entrevista com ela, não. Mas a gente conseguiu e vamos agendar aí para frente, não é isso, É a Flávia? classe trabalhadora brasileira, Moisés. E trabalhadora, mulher, e fazendo formação aí também, né? Isso. Desenvolvendo, Terminei fazendo uma trabalho. especialização. Ah, sim, tá bom. Flávia, muito obrigado. Tchau, até uma próxima oportunidade. E você que nos assistiu, telespectador do Canal 6, TV Comunitária do Rio de Janeiro, presente na operadora de TV por assinatura Claro TV, e você pode nos acompanhar também pelo streaming na internet. Se você estiver fora de casa, se estiver em outro estado, se estiver em qualquer outro país do planeta, em www.tvcomunitariatudojunto.rio. Até uma próxima oportunidade. Tchau.